O assunto da aula de hoje é o serviço na vida cristã. Particularmente, prefiro chamá-lo de a grandeza do serviço por conta de um ensino de Jesus. Certamente, isso precisa ser entendido como parte da nossa doutrina e não apenas regra de comportamento. Então vamos lá, Mateus capítulo 20, a partir do verso 20 até o verso 28. O texto sagrado diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu um favor. Jesus lhe disse: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olhando para esse texto, nós percebemos que o pedido de Tiago e João, alguns evangelhos mencionam só os 2, né? Particularmente Mateus fala da mãe trazendo os 2, mas Jesus responde no plural: vocês não sabem o que estão pedindo. O pedido de Tiago e João é tanto o ponto de partida como o pano de fundo dessa história. Assim como a reação dos demais discípulos também merece atenção. Mas a resposta de Cristo, ensinando-os, esse certamente é o nosso foco principal. E quando Jesus fala, respondendo a esses 2, que estavam querendo o quê? Não queremos seu lugar, Jesus. É quase como alguém, né, que diz: quem tentou tomar o seu lugar, como, né, Satanás se deu mal. Mas os lugares de honra à sua direita e à esquerda, quando o Senhor se assentar no seu trono. Eles não estavam ainda entendendo a perspectiva de um reino espiritual. Esperavam Cristo como Messias, no sentido de um general de guerra que liderasse um reino natural. E basicamente os 2 estavam dizendo: olha, deixa a gente ser ministro da fazenda e do planejamento. Agora, não apenas eles estão aspirando algo que soa grande e honroso, mas a Bíblia diz que os outros 10 apóstolos ficaram indignados com os 2 irmãos. A pergunta é: ficaram indignados por quê? Porque todo mundo queria o mesmo lugar, ainda que os demais não tinham verbalizado. Então é nessa hora que Jesus vem trazer um ensino que visava calibrar não apenas o coração deles e suas motivações e valores, mas também o nosso. Em primeiro lugar, Jesus mostra que a mentalidade do mundo é baseada em levar vantagem, aproveitar-se de outros e ser servido. Mas, em contraponto, Jesus mostra que os valores do reino são diferentes, que a grandeza está no serviço, no ato de servir e não em ser servido. Em terceiro e último lugar, né, eu quero tomar o próprio Cristo, não como aquele apenas que nos ensinou o que fazer com suas palavras, mas também mediante o seu exemplo como o nosso referencial, como o nosso modelo de caráter e de conduta. Então, seguindo essa mentalidade apresentada por Jesus na ordem da sua resposta, vamos em primeiro lugar destacar aqui a mentalidade do mundo. O que é que as pessoas do mundo anseiam? Sentir-se superiores aos demais. Em Mateus 20, 25, né, nós lemos já o texto, mas Jesus destaca: os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Basicamente, a ideia é: se estou numa posição de destaque, eu posso mandar, eu posso governar. Em outras palavras, eu posso estar acima dos demais, né? Essas pessoas também são focadas em buscar os seus próprios interesses, como a maioria dos seres humanos que não, né, sintonizaram ainda o coração com os valores do reino de Deus. Em Filipenses 2:21, o apóstolo Paulo diz: todos os outros buscam os seus próprios interesses. Então, nós precisamos de fato olhar, essa é a mentalidade do mundo. As pessoas estão ansiosas, desejosas de ser servidas. Em Lucas 22, 27, Jesus pergunta: pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Jesus diz: não é verdade que é aquele que está à mesa? Obviamente, Jesus não estava falando aqui do conceito do reino de Deus, mas de como as pessoas sentem. Então, se alguém está sentado à mesa sendo servido,
na cabeça dele, ele é maior. E Jesus não está apenas fazendo uma leitura de como a humanidade se comportava naqueles dias, naquele tempo. É importante reconhecer que, no mínimo, Jesus está estabelecendo um padrão comportamental do homem que é governado pela sua carne e pela sua natureza pecaminosa. Agora, se houver alteração, a gente pode esperar alteração para pior, porque isso também é uma advertência bíblica. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5, a Escritura é clara em pontuar, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Deixa eu fazer uma pausa. Os tempos difíceis, normalmente, a gente pensa que são circunstâncias, né? Se você olhar a qualidade de vida, por exemplo, as coisas só melhoraram de lá para cá. Do que Deus está falando? O texto diz, pois os seres humanos serão, e aí o foco está aqui, egoístas, sem afeição natural, estou diminuindo essa lista, inimigos do bem, traidores, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Destaquei apenas alguns dos elementos, né, focando o quê? Egoísmo, tudo centrado em si, sem afeição natural por ninguém, são inimigos do bem, são traidores, não tem senso algum de lealdade nos relacionamentos, tem forma de piedade, mas nega o poder dela. Ou seja, nós não estamos apenas falando das pessoas do mundo, né? O texto no verso 4 fala de gente que é mais amiga do mundo, se torna mais amiga do mundo do que amigos de Deus. Para ser amigo de Deus tem que ter passado pela reconciliação em Cristo, tem que ter usufruído algum nível de intimidade, mas são pessoas que se perderam ao longo da caminhada, sendo governados pelos valores que não são o do reino de Deus, são os valores não apenas que imperam na nossa carne, mas principalmente dominam a mentalidade do mundo. É por isso que é essencial que a gente não se ajuste à mentalidade do mundo, pelo contrário, mude isso. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a Bíblia diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Outra tradução diz, não se conformem, que é tomar a forma, né? Não se conformem com o mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É importante reconhecer que ninguém muda comportamento sem mudar valores. Se somos governados pela mentalidade do mundo, os valores do mundo, nosso comportamento refletirá exatamente aquilo que é a nossa forma de pensar, aquilo que são os nossos valores. Por outro lado, se tivermos os valores do reino, esses sim, eles vão governar o nosso comportamento, então nós iremos transbordar aquilo que se tornou uma convicção da palavra de Deus e dos seus valores na nossa vida. Então, dito isso, eu quero em segundo lugar destacar aqui os valores do reino. É muito importante que a gente reconheça que como reino de Deus, nós temos valores diferentes, né, do mundo e das pessoas sem Cristo. Em Mateus 20, 26, o texto que nós lemos, mas quero destacar o verso 26, Jesus diz, mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Né? Então Jesus está dizendo, eu não espero que vocês se comportem como as pessoas do mundo se comportam, valorizando ser servidos. Eu quero que vocês ajam de maneira contrária. Eu espero de vocês o oposto. E aí que Jesus vai destacar o que eu particularmente preferi dar como tema a essa aula. Poderia só falar do serviço na vida cristã, mas Jesus enfatiza a grandeza do serviço, né? E a verdadeira grandeza é servir. Em Mateus 20, o nosso texto principal, inicial, nos versos 26 e 27, Jesus diz, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. É lógico que há alguns valores do reino de Deus que com a mentalidade do mundo nós não vamos conseguir entender. Né? Como, por exemplo, alguém pode multiplicar o que tem quando está repartindo com os outros. Eu digo que normalmente essa conta não fecha, mas no reino espiritual nem tudo funciona exatamente no paralelo do reino natural. E quando falamos a respeito de grandeza, a grandeza é se colocar a serviço, a grandeza é ser servo. Ou seja, Deus não apenas espera que a gente se coloque como servo, mas Ele espera que a gente entenda a grandeza disso a ponto de almejar. Agora, não é ser grande aos olhos dos outros, é entender uma honra diante de Deus, é entender um lugar e uma posição diante do Senhor. Então, como nós devemos interagir com as pessoas? Sempre com a perspectiva do reino. Em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade,
mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A verdade é que a maioria das pessoas se considera, superior, em vez de considerar os outros superiores. E aqui não tem a ver com valor. Todos somos igualmente amados por Deus, ele não faz acepção de pessoas, todos somos igualmente importantes, mas quando Jesus está falando de superior, ele está dizendo, você precisa promover essa pessoa que você está disposto a servir mais do que a si mesmo. Coloque ele, ainda que nessa mentalidade do mundo, uma posição acima da sua, se disponha a servi-lo, Não foque apenas no seu interesse, foque no interesse dos outros. E muitas vezes eu me pergunto se a definição de egoísmo, que fala da gente buscar só o que é da nossa conta e do nosso interesse, é de fato algo bíblico e que acreditamos, porque muitas vezes nós estamos vivendo um estilo de vida focado apenas na gente. E as pessoas dizem, não, mas eu não tenho tempo para isso. A pergunta é se tem tempo, a pergunta é por que não tem. Porque se é algo importante, nós precisamos construir o nosso estilo de vida, a programação e o planejamento do nosso tempo para atender aquilo que Deus determinou. Até porque isso não é mera sugestão, O serviço nas Escrituras é uma determinação divina. Além do texto de Filipenses 2, 3 e 4, eu creio que vale mencionar aqui também 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. Quando a Bíblia diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Assim como em Filipenses, a ideia de buscar o interesse do outro, de agradar o outro, de fazer aquilo que é bom, que é bênção para o outro, e não apenas buscar aquilo que nos interessa, não apenas servir a nós mesmos, mas realmente nos colocarmos à disposição de outros. Isso revela o caráter amoroso de Deus, isso quebra a força egoísta da carne, isso não é meramente altruísmo, é manifestar os valores do reino de Deus. Agora, quando nós falamos de servir, a palavra servir, ela pode muitas vezes ser genérica do que estamos falando exatamente. Então, eu gostaria de distinguir dois aspectos do serviço, que eu acredito que merecem, embora tudo que a gente faça, mesmo no plano natural, tem importância e repercussão no mundo espiritual, para efeito prático, eu quero fazer uma distinção, entre o aspecto espiritual do serviço, onde o serviço se concentra nas coisas espirituais, e o aspecto natural. Não significa que quando estamos trabalhando no aspecto natural, o que fazemos não é importante no plano espiritual e vice-versa, mas que em termos práticos, para que a gente consiga entender duas áreas distintas de trabalho, é importante que a gente faça essa separação. Então vamos lá, primeiro falando da parte espiritual. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, e nos versículos 10 e 11, o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então ele começa falando de servir, mas ele diz cada um conforme o dom que recebeu. Então ele vai falar da pessoa que fala os oráculos de Deus, a palavra de Deus, Ele vai falar de alguém que serve na força que o Senhor dá. Aqui ele está falando de um trabalho que não é a mesma atividade da pregação da palavra, mas de qualquer forma, ao enfatizar conforme o dom que recebeu, então ele não está falando só de boa vontade, só de disposição, só daquilo que eu e você podemos fazer meramente no âmbito natural, mas dependendo do dom de Deus, da manifestação da graça de Deus na nossa vida. Então, existe uma dimensão de serviço que é espiritual. Quando oramos uns pelos outros, quando a palavra de Deus é compartilhada e ensinada, isso não tem que acontecer só no púlpito ou em reuniões, podemos fazer isso, por exemplo, momentos de orientação, aconselhamento, ensino por meio de um discipulado, todos esses são aspectos espirituais. Até mesmo quando estamos falando de uma pessoa que precisa receber oração e está incapacitada de vir e nós a visitamos, todo esse combo foca naquele lado e naquele aspecto espiritual. Agora, nós também encontramos na Bíblia expressões de serviço que elas podem ser tratadas como algo natural. Por exemplo, em Romanos 15, versos 25 e 26, o apóstolo Paulo diz assim, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos.
Então, essa expressão classifica o que ele iria fazer como uma visão de serviço. Porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Né? Então, qual era o serviço que ele faria? A coleta foi levantada, a coleta precisava ser transportada, e não apenas transportada, ela precisava ser distribuída. Né? Muitas vezes a gente pensa, puxa, alguém com a importância do ministério como Paulo, na perspectiva espiritual, pregando o evangelho, né, fazendo missões, tinha que se ocupar disso. Não podia ter apenas pessoas que fizessem, né, a versão daquela época do transporte de valores hoje. Não poderia ter simplesmente pessoas que, mesmo que não fossem os mais espirituais, dissessem, não, isso é só para levar o dinheiro e distribuir, nós podemos fazer isso. Mas o apóstolo Paulo olha para essa possibilidade de juntar aquela arrecadação e dizer, pessoalmente quero entregar, como uma manifestação de amor por aqueles necessitados, dizendo, vocês merecem uma pausa no meu tempo, vocês merecem uma pausa no meu trabalho, vocês merecem toda a atenção que eu possa dar a vocês. Ou seja, Paulo considerava tão importante o serviço que também se expressa nessa esfera que a gente classifica como natural, como também naquela que nós classificamos como espiritual. Aliás, mais do que isso, eu quero destacar que no início da igreja, né, é possível perceber, lendo o livro de Atos, um esforço para coordenar os distintos aspectos do serviço espiritual e natural, por meio de equipes diferentes até mesmo. Isso não significa que cada um de nós só faça uma coisa. Eu sou do time que só faz espiritual, sou do time que só faz o natural. Até porque essas pessoas também intercalavam. Mas eles tinham frentes específicas para que eles pudessem cobrir muito bem cada uma delas. E um exemplo disso está em Atos capítulo 6, de 1 a 6. O texto começa dizendo assim, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A Bíblia não diz que eles achavam que estava, a Bíblia diz que estava mesmo. Então eles começam a murmurar. Quem eram os helenistas, os de cultura grega? Contra quem eles estavam murmurando? Contra os hebreus. Imagina até o teor da conversa. Né? Esses judeus só pensam neles, estão cuidando deles, aqueles de nós que não somos, né, considerados por eles puros nos costumes, no nascimento, na prática, e a falação começa. Agora a Bíblia diz, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então agora ele vai falar de um serviço, vai falar de uma equipe específica que se encarregaria desse serviço, composta por 7 homens, mas é interessante, olha os critérios. Homens de boa reputação, bom testemunho, isso é muito mais importante no plano espiritual, normalmente a gente pensa, do que no natural, cheios do Espírito e de sabedoria. Agora, ele diz, quanto a nós, os apóstolos dizem, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, precisamos nos concentrar na oração e na palavra. Não podemos simplesmente abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. As mesas não podem parar de ser servidas. A palavra de Deus não pode ser negligenciada. Já que a igreja está crescendo, precisamos aumentar também as equipes de serviço e podemos ter equipes focadas em áreas, né, distintas. Esses mesmos 7 homens, nós vemos que eles eram cheios de Deus, pregavam a palavra, vamos ver os seus ministérios crescendo, transbordando para além do contexto dessa atividade que faziam. No entanto, foram separados para cumprir uma responsabilidade que era de ordem natural. Então o texto diz assim, o parecer agradou a todos. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. E daqui a pouco eles estão comissionados para servir as mesas, algo que os apóstolos não estavam dizendo que não era importante, mas já não cabiam na atividade, na agenda de um ministério que cresceu. Terceiro e último lugar, falamos a respeito da mentalidade do mundo, falamos a respeito dos valores do reino de Deus que deveriam mudar a nossa mentalidade, mas é importante olhar para Cristo e ver que ele não apenas falou aquilo que esperava de nós, mas Cristo é o modelo. Ele se posicionou no próprio ensino de Mateus 20, que lemos desde o início, né? Nos versos 26 a 28, ele diz, entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser ser grande, coloque-se a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês. Ele diz, tal
como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus está dizendo, o padrão sou eu. O que é que eu vim fazer? Né? Jesus está dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? Jesus está dizendo, eu não vim atrás de grandeza na mentalidade do mundo. Grandeza é o que eu tinha antes de me diminuir, deixando de lado atributos da divindade para me tornar um de vocês. Jesus está dizendo, eu me rebaixei para poder ainda me colocar na posição de servo e de outros que estavam bem abaixo de mim. Então Jesus está dizendo, o modelo sou eu, o padrão, a referência, aquilo que eu espero de vocês. Até porque a Bíblia diz, em 1 de João, no capítulo 2, no verso 6, que quem diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. 1 de Pedro 2,21 diz que ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Somos exortados de forma contínua, recorrente, a repetir esse modelo que é o Senhor Jesus, e ele é um modelo de serviço. Aliás, em outro momento, Jesus fez algo chocante, porque ele decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Dentro da cultura dos judeus e dos povos antigos, quando a pessoa chegava de viagem com os pés empoeirados, parte da hospitalidade era receber o convidado, que tirava, né, as suas sandálias, tinha os seus pés lavados. Isso era tanto um comportamento de higiene, como também de hospitalidade, de honra. E costuma-se dizer em toda a literatura antiga que normalmente quem lavava os pés dos convidados era o escravo de menor posição na casa. Tanto que quando Jesus decide fazer isso, Pedro diz, não, o senhor não vai fazer isso comigo não, tipo, eu tenho que me pôr no meu lugar e o senhor no seu, que é acima do meu. Jesus diz para Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Né? Pedro diz, então lava a cabeça, lava os pés, lava tudo. Eu não quero não ter parte com o Senhor. Mas o que é que Jesus diz em João 13,15? Ele diz, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Então Jesus está dizendo, eu não dei só instrução, eu dei exemplo. Inclusive, me colocando na posição daquele servo mais inferior, para lavar os pés de vocês. E eu e você temos que nos espelhar em Cristo. Né? Aliás, deixa eu mexer melhor num texto que eu apenas mencionei. Filipenses 2 começa falando no verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outras traduções dizem o mesmo sentimento. Aqui, né, nessa lemos, tem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos falar aqui. Cristo se humilhou e a Bíblia diz Deus o exaltou. Quando olhamos para o ensino de Jesus, Nosso Senhor afirma, todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Então vamos lá. Um cristão que mesmo depois de convertido está tentando funcionar dentro da mentalidade do mundo e apenas querendo promoção e ser servido, buscando exaltação, Jesus diz, ele será humilhado. Mas aquele que absorve os valores do reino, ele humilha a si mesmo e diz, eu vou me colocar na condição de servo. A Bíblia diz, ele será exaltado. Eu e você precisamos entender que nada que Deus faz por nós deveria parar na gente. Tudo é para ser transbordado. E o que é esse transbordar? É simplesmente a maneira como nos posicionamos para servir os outros. Então Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Então alguém que teve seu casamento restaurado, deveria ajudar outros matrimônios a também experimentarem restauração. Alguém, né, que experimentou cura de uma dor específica deveria ajudar pessoas transbordando a mesma consolação. Nós precisamos entender que não se trata apenas de contar o que Deus fez, mas servir pessoas que necessitam experimentar aquilo que nós já experimentamos. Aliás, no reino de Deus, essa ideia precisa ser vista, porque às vezes a gente pensa, não, sou servo de Deus, eu faço o que Deus mandou. Mas o que é que Deus mandou a gente fazer? É também servirmos as pessoas.
E isso precisa ser entendido, né, como algo que não é apenas uma sugestão, é uma determinação para todos nós. O serviço jamais deveria ser visto como uma opção. E quando a gente fala a respeito de Jesus e do modelo de Jesus como servo, curioso que isso não vale nem se limita só para os dias do seu ministério terreno, né? O livro de Hebreus diz que Jesus vive para interceder por nós. Você já parou para pensar que o ministério dele ainda está focado em nós, embora hoje seja muito mais a oração e a intercessão? Além disso, algo que literalmente me assusta, não só me chama a atenção, é a afirmação de Lucas 12:37. Jesus diz: bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Ele está falando do Senhor, que quando voltar a encontrar seus servos vigilantes, ele vai dar lugar aos seus servos à mesa, ele é que vai assumir a função de servo, ele que vai nos servir. Gente, para pensar isso. No final de todas as coisas, quando finalmente o nosso Senhor tiver regressado e houver, né, as recompensas, os galardões, a Bíblia diz que ele vai nos colocar à mesa e ele mesmo vai nos servir. Então, eu olho e percebo, isso não se trata de algo que Jesus fez apenas nos dias do ministério terreno, pensando em quando estou aqui como homem, devo proceder como tal. A Bíblia diz que ele fará isso de novo com todos nós, né? É impossível você olhar para isso e não parar para pensar na força de um exemplo que não está relacionado somente ao passado, mas também ao futuro. Bom, conclusão. A gente precisa desenvolver, primeiro enquanto indivíduos, essa cultura de serviço, viver para servir, desde pequenas coisas no dia a dia, né? Obviamente isso deveria começar já dentro de casa, dentro da família, no contexto do relacionamento com as pessoas com quem convivemos, seja no trabalho, seja na escola, né? Uma cultura de serviço. Agora, isso também deve ser trazido para dentro do contexto dos santos, das necessidades deles, não só nas reuniões. Podemos servir pessoas independentemente de reuniões. Quando, né, os primeiros diáconos se dispõem a colocar comida na mesa, na casa das viúvas, isso não dependia necessariamente de ter um culto. Mas, evidentemente, quando falamos nas estruturas de reuniões para congregar os irmãos, sempre há necessidade, né? E eu acredito que a gente não pode olhar para isso de forma diferente. Sempre há necessidade de termos equipes, muita gente trabalhando para que todo mundo seja bem recebido, para que todo mundo seja bem servido. Então também precisamos desenvolver, enquanto corpo, essa mentalidade de serviço, a mobilização de serviço, o encorajamento. E também sempre recordar e lembrar os outros que um dia haverá retribuição a todos aqueles que estão engajados no serviço. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, a Bíblia diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram, passado, e ainda estão servindo, presente, continuidade, aos santos. Eu e você precisamos entender que para aqueles que perseveram, né, e perseverar é uma declaração aqui importante, porque eu vejo muita gente que até começa, mas depois perde a empolgação, perde o ritmo do trabalho. Em Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Tem muita gente abortando a recompensa porque desanimou, cansou de servir, mas nós devemos perseverar em fazer o bem. Fazer isso por amor ao Senhor, que não apenas deu a determinação do serviço, mas é o nosso grande modelo e inspiração. Fazer isso por amor às pessoas que servimos, que Ele também ama. Fazer isso para honrar a Deus, para cultuar e propagar todos os valores do reino de Deus. Que Deus nos ajude a não apenas adquirir aquele comportamento aprendido, que é exercido no piloto automático, mas a assimilar, a absorver os valores do reino, uma cultura, e ter um estilo de vida empolgante que transborde isso, servindo pessoas. Minha oração é que Deus te conduza não apenas no entendimento dessas verdades, mas numa capacidade prática de traduzir isso no estilo de vida do dia a dia. Deus te abençoe.